tomei conhecimento da pintura de Valença quando eu comecei a transpor minha pintura das naturezas mortas para a paisagem. Então, eu tive que estudar e abrir diversos livros de vários pintores de paisagem brasileiros, porque eu tinha que ter uma referência qualquer, tinha que compreender, o pintor é diferente, eu tinha que compreender com profundidade como é que se compunha uma paisagem, né? Bom, aí nos livros que eu comecei a estudar, apareceu Alberto Valença. Não apareceu em livros, mas apareceu como notícia. Aí eu fui atrás, porque eu estava vindo para a Bahia, então eu tinha que compreender como era a atmosfera da pintura da Bahia. E com ele aprendi muito. Não somente com ele, eu aprendi com o Pansetti, que também pintou aqui, mas mais com ele, porque o pincel dele se identificava mais com o meu pincel. Então, foi assim que eu tomei conhecimento. E quando eu cheguei aqui, eu tive mil possibilidades de aprofundar o conhecimento da pintura dele. Foi assim que fui me apaixonando pela pintura de Valença, onde hoje eu sou ardoroso fã, né? Valença, como outros, né, pintores, vamos dizer assim, pintores mais tradicionais, vamos dizer assim, eles foram relegados a um plano assim meio secreto, né? Porque a tecnologia hoje propiciou a abundância de visualidades, de arte visual, vamos dizer assim, de múltiplos e de cópias, etc., de facilidades. Então, que os pintores realmente, aqueles pintores de métier e aqueles pintores vamos dizer assim, de ateliê, criteriosos, vamos dizer assim, precisos, técnicos, ficou mais ou menos esquecido, né? Aquela capacidade que ele tinha de traduzir a paisagem e colocar na tela a sua atmosfera, né? Porque a coisa mais difícil de um pintor não é, na realidade, pintar um quadro. Pintar um quadro é fácil. Você pinta, a técnica se aprende em um dia. Em uma semana você pinta um quadro. Mas você não consegue colocar a intimidade da cena. Isso é muito difícil. A intimidade da paisagem, a atmosfera. Quando você vê um quadro, você fala, pô, é Valença, olha a luz, como ele captou a atmosfera. Então é diferente. Você pode, eu posso copiar Valença, mas, como dizer, eu vejo aqui, mas não sinto aqui. Por quê? É uma cópia, chapada. Agora, Valença não, ele pintava sobre cavalete na rua, nos recantos. Então, ele esperava o horário, chegar o horário ideal, a luz ideal, aí ele colocava isso na pintura. Isso é muito raro hoje em dia. Isso é muito raro hoje em dia. Hoje em dia as pessoas querem, vamos dizer assim, o impacto visual de momento. Então, ele faz um quadro, coisa e tal, esse quadro, daqui a 3, 4 meses ou 6 meses, troca, põe outro, porque o mercado assim exige, o mercado quer volume de produto. Então, essa facilidade, a tecnologia também trouxe essa facilidade, de você melhorar a sua própria pintura. Então, esse capricho pictórico é uma coisa quase desconhecida. Quem vê a tela de Valença é luminosa, solar, que ele procura a luz, não imagina um Valença reservado, tímido, não sei se pode ter sido tímido, vamos dizer assim, silencioso que ele era. Engraçado isso, né? Porque normalmente o pintor, o comportamento dele reflete na pintura. Valença não. Pelo menos que assim eu entendo. O Valença era o oposto da pintura. Ele transpunha para a pintura aquilo que ele desejava, que não mostrava publicamente. Ele não era uma pessoa luminosa, ele não era uma pessoa solar, falante, né? Mas a pintura dele é. A pintura dele é. Você vê uma pintura dele, principalmente as paisagens, e mesmo, vamos dizer assim, os retratos,
ela é solar. Ele cria uma atmosfera de luminosidade, é uma pintura luminosa, que esconde um pouco a personalidade dele. Então esse livro que você escreveu mostra, dá oportunidade ao leitor de fazer esse estudo, essa comparação de como é que houve, como é que ele era, como é que ele conseguia fazer tudo isso, como ele conseguia gerar uma pintura daquela, sendo um comportamento visualmente assim, diferente da sua pintura. Isso traz uma certa excitação no leitor, né? E é possível você concluir. É possível concluir porque você pode... Cada um tem uma interpretação, mas é possível você construir e entender bem mais a pintura dele, lendo o seu livro, analisando, vamos dizer, o comportamento do ser humano, do pintor. Ele é um pintor que carregou dentro de si a pintura impressionista, sem dúvida nenhuma, muito bem, e trouxe para a Bahia isso, que nós temos pouco, pelo menos eu não tenho conhecimento de paisagista impressionista como ele. Ele pintou seu cavaletinho lá e pintava a moda, porém, a luz francesa é diferente da luz baiana. Ele conseguia separar isso. Esse é o talento do pintor. Ele aprendeu lá na França, mas transpôs para a Bahia. E aqui decodificou a luz. Então, com isso, o que acontece? Ele é um pintor, vamos dizer assim, impressionista da Bahia. E isso é muito raro e muito, vamos dizer assim, necessário para o pintor aprender a pintar, como eu estava na época, entendeu? E se ele conseguiu isso, também posso conseguir fazer modificações de minha pintura. Então, assim por diante, foi um exemplo para a gente, entendeu? Muito importante. Eu vejo que foi muito importante ele trazer essa experiência, esse estudo de lá da França para cá, a maneira de pintar dos europeus, dos franceses, e conseguir, colocar isso na Bahia, na paisagem da Bahia, na atmosfera baiana. Isso ele conseguiu plenamente. Tudo de Valença é interior, né? Mesmo as paisagens, né? Ele constrói a paisagem, repare só, ele constrói a paisagem intimistamente. As pessoas não percebem, pensam que ela não é explosiva, mas ele explode na luminosidade. Ele sempre fica ali, protegido na sombra, repare só. Mas o que ele revela é a luminosidade, é o sol da Bahia. Então ele consegue, e no fundo, é sempre um pequeno interior. Não sei se eu fui claro. Ele é sempre um pequeno interior, ele sempre se protege, vamos dizer assim, como a sua personalidade, numa sombra para fazer o sol, revelar o sol. É esse recato que ele tem em pintar a sombra, a luz, a sombra. Ele não deixa de ter seu interior, ele sempre tem. No fundo, as pessoas não percebem isso, mas se você atentar, eu como pintor, estou dizendo como pintor, eu vejo isso, ele sempre está num lugar protegido. Protegido dele, não é protegido de intempéries, nada disso. Protegido dele, pictoricamente, para colocar a atmosfera à frente, entendeu? E isso me fascina, né? Isso me fascina. E eu, de uma certa forma, copiei. Muitas das minhas pinturas agora, eu estou fazendo mais ou menos isso, entendeu? Eu estou procurando trabalhar mais o silêncio da paisagem, entendeu? Muito embora ela esteja revelando uma alegria luminosa, eu estou no silêncio, no meu silêncio criador, entendeu? Mais ou menos isso, né? Hoje, com a internet, eu acho que com a tecnologia, com essa massificação de imagens,
Não há dúvida nenhuma que a pintura de Valença vai disseminar e vai, vamos dizer assim, vai se mostrar pelo país todo, né?